Pessoal, só para finalizar a nossa discussão sobre radiações eletromagnéticas, eu gostaria que todos tivessem percebido que todas as radiações eletromagnéticas são geradas pela mudança de velocidade de cargas elétricas. Também gostaria que vocês percebessem que a frequência com que eu sacudo os elétrons é a frequência da radiação emitida. Se eu sacudo os elétrons 100 vezes por segundo, a frequência da onda é de 100 oscilações por segundo, que a gente chama de 100 Hz. Se eu sacudo os elétrons 100 milhões de vezes por segundo, a onda de rádio tem 100 MHz, 100 milhões de oscilações por segundo. Ondas de rádio são geradas por corrente elétrica em fios condutores. Micro-ondas são geradas em válvulas eletrônicas especiais. Infravermelho, luz e ultravioleta é o próprio átomo, a própria eletrosfera que gera. Então, sim, tudo emite infravermelho, basta que a temperatura esteja acima do 0 Kelvin. Kelvin é uma unidade de temperatura que mede a partir da menor temperatura que existe, que é chamada de 0 Kelvin. Se um corpo está com uma temperatura acima do 0 Kelvin, logo os elétrons emitirão infravermelho. Começou a ficar perigoso com ultravioleta, que são as ditas radiações ionizantes. Aí a gente poderia falar das várias aplicações interessantes do ultravioleta, por exemplo, esterilizar instrumentos médicos, esterilizar água de piscina para quem tem alergia a cloro. Se eu for aumentar ainda mais a frequência dos elétrons, aí eu vou perceber que nem os átomos conseguem gerar essa frequência. Para eu gerar frequências maiores do que a agitação eletrônica na própria eletrosfera, eu tenho que pegar elétrons, acelerar eles a altíssimas velocidades e fazer eles se chocar contra uma placa metálica. Desta maneira ele desacelera abruptamente e libera raio-x. Então raio-x é a próxima radiação eletromagnética. São gerados pela abrupta desaceleração de elétrons de alta energia. Uma das aplicações é poder verificar o estado dos ossos, do pulmão, né, dos dentes do ser humano. Porém, esse raio-x, sendo muito mais energético que as outras radiações, ele é mais perigoso. Então, se tu toma muito banho de raio-x, tu pode ter problema de saúde. Os técnicos que radiografam as pessoas têm que se proteger desse raio-x atrás de uma parede de chumbo, por exemplo. E se eu aumentar ainda mais a frequência, aí eu vou estar falando dos raios gama, que é a radiação emitida gerada pela fusão ou fissão nuclear, bomba atômica, reações nucleares com o núcleo dos átomos, ou o Sol. O Sol, tu vê, o Sol é uma bomba atômica explodindo na nossa cara. A sorte nossa é que a Terra tem uma magnetosfera que desvia essas partículas. Por isso que pegar Sol com a atmosfera te protegendo não é tão satânico assim. Pelo contrário, né, como o nosso corpo é preparado para isso, é até saudável pegar algum tempo de sol diariamente para vitamina D, que na verdade é um hormônio, né, ser produzido. A tomografia computadorizada. A tomografia não, cara. A tomografia ela não é raio-x, é mais que isso. É bem mais delicado que isso. A tomografia computadorizada, eu tenho medo de estar me confundindo com a ressonância magnética, que são um pouco diferentes, né, também. Mas eu vou falar da ressonância magnética, que é mais sofisticada ainda. A tomografia, ela consegue te dar uma definição razoável dos diferentes tecidos, né, do corpo, mas não tão preciso quanto a ressonância magnética. Eu consigo pegar vasos, né, minúsculos, eu consigo diferenciar onde é que o vaso está, onde é que não está. A ressonância magnética, cara, a gente pega um ímã poderosíssimo, bota a pessoa mergulhada nesse campo magnético de tal forma que os átomos que compõem a pessoa todos giram e se alinham com o campo magnético do aparelho. Inacreditável, né? Cada átomo teu é um pequeno ímã. Os ímãs são magnéticos, já que os ímãs são magnéticos, os átomos são magnéticos, porque corrente elétrica gera campo magnético. Experiência de Oert. Corrente elétrica gera campo magnético. Como o teu átomo tem correntes elétricas, né, como um elétron girando em volta do atômico, uma mini corrente elétrica. Então o átomo funciona como um pequeno ímã. Na ressonância magnética eu pego um ímã poderoso, alinho os átomos das pessoas e assim eu consigo captar a radiação que ele emite. E assim com precisão enorme. Então eu consigo diferenciar os tecidos, né, e consigo ver a lesão dos tecidos com muito mais precisão.
Então é muito além de um raio-x. O raio-x ele é mais simples. O raio-x tu pega lá uma lâmpada que vai emitir elétrons, não só luz. Pega duas placas metálicas com uma diferença de potencial de 100, 200 mil volts. Esse elétron vai acelerar nessa diferença de potencial, com velocidades próximas da luz. Vai atingir uma placa metálica e ao desacelerar vai liberar uma luz que eu não enxergo, chamada de raio-x. Essa luz de altíssima frequência é muito penetrante, consegue atravessar alguns tipos de materiais. Quando eu boto o papel fotográfico embaixo do meu braço e dou um banho de raio-x, a carne ela é facilmente permeável pelo raio-x, porque ela é feita de carbono e água, basicamente. Carbono e água são compostos por, carbono é núcleo de 6 prótons e 6 nêutrons, massa atômica 12. Oxigênio, massa atômica 16, 8 prótons e 8 nêutrons no núcleo. Hidrogênio nem se fala, um próton e talvez um nêutron, mas geralmente só um próton no núcleo e um elétronzinho de nada. Então são materiais de baixo peso atômico, núcleo atômico pequeno, baixa massa atômica, núcleo atômico pequeno, e aí a radiação consegue atravessar. Mas o meu osso é feito de cálcio. Cálcio tem número atômico 40. São 20 prótons e 20 nêutrons no núcleo do átomo de cálcio. O núcleo do átomo de cálcio é parrudão. Aí ele bloqueia o raio-x. Por isso que o papel fotográfico vai ficar queimado onde estava a carne e vai ficar branco onde estava o osso. Branco porque não foi queimado pelo raio-x, já que o osso protegeu. E por isso então que na radiografia o osso fica esbranquiçado. Simples a ideia da radiografia, É tirar uma foto dos ossos. A ressonância magnética é muito além disso. É muito além disso. Cara, então assim, seria legal tu mostrar para as pessoas, dependendo do qual trabalho tu for apresentar, ao menos citar que a luz é uma radiação eletromagnética, assim como todas as outras. Só que o nosso olho só capta a luz, que é uma pequena faixa do todo. Então tu vê, se nós pudéssemos enxergar as outras radiações, em vez de 7 cores, que na verdade também não são 7, são infinitas as cores, do vermelho ao violeta, tá? 7 cores porque o Newton, que era um gênio, disse que contou 7 no experimento original dele, da dispersão da luz. E como ele era muito poderoso, até hoje a gente fala que são 7 cores, mas é bobagem, são infinitas as cores. Mas tirando pelas 7 cores do arco-íris, se nós enxergássemos as outras, se essas são 7, as outras seriam bilhões de cores. Só para tu mostrar como a retina humana é um equipamento ruim de enxergar radiações eletromagnéticas, ela só enxerga uma pequena faixa. Vocês sabem a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. O Einstein chamava de celeritas as partículas de luz, por isso que a gente usa o Czinho para representar a velocidade da luz no vácuo. Essa aqui é a velocidade da luz no vácuo. 300 mil quilômetros por segundo ou 300 milhões de metros por segundo. Algo em torno de 7 voltas na Terra em um segundo. Caso a luz não andasse em linha reta, A luz anda em linha reta, logo ela não fica dando voltas na Terra. Também é uma coisa bacana de saber, cara? Que a luz é a coisa mais rápida que existe na natureza. Nem nada pode se deslocar tão rapidamente quanto a luz. Não custa citar que todas essas radiações têm a mesma velocidade no vácuo, certo? E a nossa feira vai tratar só daquela radiaçãozinha, Como é que se gera a luz? O professor de Química comenta mais que o professor de Física. Um átomo recebe energia radiante, recebe luz. Um elétron que girava no núcleo atômico fica excitado e começa a orbitar um orbital mais externo. E quando esse elétron volta para o orbital de origem, ele emite uma partícula de luz que é um fóton, certo? Então isso é uma coisa também que vale a pena tu estudar para poder explicar para as pessoas. Agora tu vê, a matéria que nós estamos trabalhando agora não tem nada a ver com isso, A matéria que nós estamos vendo agora chama-se trabalho de uma força. Trabalho de uma força. Te mostrei, que mede a energia que uma força transfere para um objeto, entrega ou retira. Nós vimos que para calcular trabalho tinha uma fórmula. Pega a força, multiplica pelo deslocamento, multiplica pelo cosseno do ângulo entre força e deslocamento. Porém, essa fórmula só serve para a força constante. Caso a força seja variável, nós temos que calcular a
área do gráfico. Também vimos que o trabalho pode ser motor positivo ou resistente negativo, ou até nulo, zero. Motor entrega energia, resistente retira energia. Quando a força colabora com o movimento, pelo menos tem uma componente a favor do movimento, trabalho motor. Quando a força atrapalha o movimento, tem uma componente contrária ao movimento, trabalho resistente. Pedi para vocês arriscarem alguns exercícios, certo? Vamos corrigir alguns deles. Quem ficou com dúvida em algum deles, quer que eu corrija algum? Fala, meu querido. Sem problema. Vamos começar a correção da tarefa então. Página 12. O amigo pediu a 4. Eu vou aproveitar e vou fazer a 3 também, cara, porque eu acho que a 3 é uma questão bem completinha. Então eu vou corrigir algumas questões aqui da tarefa, porque a continuação da aula vai ser tema de um dos trabalhos da feira. E aí eu acho que vai ajudar se a gente aproveitar e dar uma avançada na matéria hoje. Então olha lá, página 12. Vou fazer a questão 3. O amigo pediu a 4, mas eu vou fazer a 3 também. Mas era sozinho. Não tem problema, o amigo tem direito. Se ele pedir uma questão de Olimpíada de Física, eu vou falar pra ele o quê? Não, isso aí não te pedi. Parabéns, garoto. Continue pedindo sempre que tu quiser. Um corpo apoiado em uma superfície plana e horizontal sofre um deslocamento de 15 metros ao receber a ação de várias forças conforme o desenho a seguir. Pô, essa questão 3 é bonita, cara. Olha quanto a força. Tem o peso de 50 newtons para baixo. Tem a normal atuando para cima. Tem uma força que deve ser um atrito de 20 newtons. De 20 newtons. Tem uma força oblíqua de 40 newtons, fazendo um ângulo alfa com o deslocamento que ele chamou delta S de 15 metros. Ele disse que a gravidade é 15 metros por segundo ao quadrado. Tu vê, não está na Terra isso aí, cara. Isso aí não é na Terra, não. E disse que o seno de alfa é 0,8 e o cosseno de alfa é 0,6. Letra A. Calcule a intensidade da força normal e a intensidade da resultante das forças aplicadas no corpo. Pô, essa questão tem um bom nível, cara. Se eu for olhar para o corpo, eu posso pensar que tem o eixo X e tem o eixo Y. A única força que não está nesse eixo é a força F, que é oblíqua, né? Mas nós já sabemos decompor. Nós sabemos que para decompor uma força, quando é em cima do ângulo, é cosseno. Quando é fora do ângulo, seno. Então, se eu precisar decompor a força F, vai ficar fácil. Fx é F vezes cosseno e Fy é F vezes seno. Ele disse que a força F vale 40. E também disse que o cosseno de alfa é 0,6. Então ficou fácil determinar o Fx, 24 newtons. E será fácil também determinar o Fy. 32 newtons. Além do Fx e do Fy, que outras forças atuavam no corpo? Tinha o peso, tinha a força normal e tinha a força de atrito. Ele pediu para determinar a força normal. Olhem para o eixo Y. Tem duas forças para cima e uma força para baixo. O que eu posso escrever sobre elas? Quase, se fosse, não tivesse o Fy, eu concordo com o colega, N igual a P. Fy, que é uma força para cima, mais a normal, que é uma força para cima, é igual ao peso, que é uma força para baixo. Isso porque eu sei que no eixo Y a resultante é zero. Por que eu sei disso? Primeira lei de Newton, ele não está nem se movimentando, não está se movimentando no eixo Y, ele está parado no eixo Y. Portanto, a resultante é zero, primeira lei de Newton.
Eu descobri o FY, que é 32 newtons. Quero descobrir a normal. E quanto é o peso? Ele falou quanto era o peso? 50 newtons. Mais passou para o outro lado? Menos. Logo, a normal é 18 newtons. Cara, que delicado esse começo já. O aluno tem que estar muito bem nas matérias anteriores para começar matando essa questão. Tinha que decompor a força, perceber que tinha duas forças para cima e uma para baixo, igualar as duas para cima com a força para baixo, para poder achar normal. Pô, que pesado. E ele quer a resultante das forças. Quem vai ser a resultante? Deixa eu pensar. Essa força F tem um valor de 24 newtons para frente. E para trás é 20. Quanto é que vai dar a resultante então? É verdade, é a força para frente, que é o Fx, 24, menos a força para trás, que é o 20. Então a força resultante deu 4 newtons. Então começou bem, cara. Essa questão 3 era bem chatinha de fazer. Vamos ver qual é a próxima pergunta dele. Com relação à questão anterior, calcule o trabalho realizado por cada uma das forças que atua sobre o corpo ao longo do deslocamento de 15 metros. Ah, não acredito. Tem 1, 2, 3, 4 forças. Putz! Eu vou ter que usar a fórmula 4 vezes, a fórmula do trabalho. Meu Deus! Vai ser uma tarefa hercúlea. Letra B. Primeiro vamos calcular o trabalho da força de atrito. O trabalho da força de atrito é o valor dela vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Quanto vale a força de atrito? 20. Que deslocamento o corpo sofreu? 15, obrigado. Qual é o ângulo entre o deslocamento e a força de atrito? 180. Alguém lembra quanto é que é o cosseno de 180? Menos 1, discutimos isso em outra aula rapidamente. Então deu menos 300 joules. Não estava terrível essa parte. Ele quer também o trabalho do resto, o trabalho do peso. É peso vezes deslocamento vezes o cosseno. Qual é o ângulo entre o peso e o deslocamento? 90, cosseno de 90. Lembra que quando a força é perpendicular ao deslocamento ela não realiza trabalho, o trabalho é nulo? Portanto, a normal também vai ter um trabalho nulo. Por quê? Porque ela também é perpendicular, né? Porque ela também é perpendicular ao deslocamento, porque o ângulo para ela também é 90 graus. Só falta calcular o trabalho da força F, que é o valor dela multiplicado pelo deslocamento, multiplicado pelo cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Qual é o valor da força F? Professor, Pois não. olha só, por que colocou 180 em um e no outro 90? Isso eu fiz com os braços, é por isso que a galera detectou. O braço era o deslocamento. O outro braço era a força. Se o meu braço aponta para lá, que é o deslocamento, e o outro braço aponta para lá, que é a força, esses vetores estão fazendo 180 graus. 90 mais 90. Tá, mas 180. e o peso? O peso é uma força que aponta para baixo. Vetor peso. Vetor deslocamento. O ângulo entre o peso e o deslocamento é 90 graus. Certo? Isso aí. Deslocamento. 15. Se tu não consegue responder 15, vai para casa dormir, cara. É porque tu tá babando azul, tá rasgando o dinheiro do teu pai. Não esquece, só para te lembrar. Porque, pelo amor de Deus, né? Qual é o cosseno do ângulo? Agora o ângulo é aquele ângulo. Agora é aquele ângulo mesmo, cujo cosseno é 0,6. Obrigado pela participação. 40 vezes 15, ou melhor, né, vou cortar esse com esse, ó. 4 vezes 15, 60. 60 vezes 6, 360 joules. Cara, obedeci o que o cara fez. Calculei a normal atuando no sujeito, calculei o valor da força resultante e calculei o trabalho de todas as malditas forças.
Só que aí, cara, se eu não fizer um comentário, eu vou ser um bosta do professor. Será que não tem uma conclusão bacana pra gente tirar disso tudo? Para onde aponta a força resultante atuando nesse objeto? Obrigado, amigo. Horizontal para a direita. Quanto vale essa força resultante? 4 newtons. Será que dá para calcular o trabalho dela? Como é que nós calcularíamos o trabalho da força resultante? Força resultante vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre ela e o deslocamento, né? Valor da força resultante, 4. Deslocamento, 15. Cosseno do ângulo entre a força resultante e o deslocamento, 0. 0. Esses dois braços, né? Tem ângulo 0 entre eles, ó. 0. Certo? Retas paralelas tem ângulo 0. Quanto é que daria? Deixa eu ver. Qual relação existe entre o trabalho da força resultante e o trabalho de todas as forças? Pode se pensar dessa maneira. Ou o trabalho da força resultante é igual à soma dos trabalhos de todas as forças. Soma. Quanto que deu? Quanto que deu? Essa é a parte importante dessa questão. Tu perceber que se te pedem o trabalho da força resultante, tem duas técnicas diferentes para tu fazer. Ou tu calcula a força resultante e calcula o trabalho dela, ou tu calcula o trabalho de cada força e soma todos. A gente não. Tinha que dar mesmo o mesmo resultado. Mas tu vê, cara, se a gente não tira essa conclusão, aí a questão eu acho que se perde no meio do caminho. Porque ele não pediu, né, para tu calcular o trabalho da força resultante, né? Ou pediu? Com relação à questão anterior, calcule o trabalho realizado por cada uma das forças que atuam sobre o corpo ao longo do deslocamento de 15 metros. Pois é. O legal era calcular de todas e da resultante, e perceber que tinha essa conexão. Agora sim vou fazer a questão do colega. Desculpa, a gente olhei a questão 3, eu olhei, era muito bonita, não posso deixar de fazer. Agora sim, questão 4. Comente a seguinte frase. Se uma pessoa exerce uma força sobre um corpo inicialmente parado e ele começa a se deslocar, então esta pessoa realizou o trabalho motor. Comente a seguinte frase. Se a pessoa exerce uma força sobre um corpo inicialmente parado e ele começa a se deslocar, então esta pessoa realizou um trabalho motor. Dá a sensação de que é verdadeiro. O que a gente teria que ver é achar um jeito de não ser verdadeiro isso. Achar uma maneira disso não ser verdadeiro. Se a gente achar uma maneira disso não ser verdadeiro, essa afirmação é falsa. Esse é o perigo, né? Será que tem como eu fazer força no objeto que estava parado, e aí de repente ele começar a se mexer, e eu não realizar trabalho sobre ele? Será que existe essa possibilidade? Deixa eu pensar. FR igual a 4 vezes 15 vezes. Vamos pensar num sistema massa-mola. Um sistema massa-mola é uma mola com um objeto amarrado nela. Se a mola não está nem comprimida nem esticada, o objeto tende a ficar no lugar dele. Se não houvesse atrito, eu esticaria o objeto e soltaria, e ele começaria a ficar oscilando para um lado e para o outro. Para todo sempre, se não tivesse atrito. Como tem atrito no mundo, se tu pega um sistema massa-mola e solta, ele oscila um pouco e depois ele para. Tudo bem para vocês? Já que tem atrito, tu aceita que eu posso esticar um pouco a mola para o lado, ou a caixinha que está presa a mola para o lado, e soltar sem que ela se mexa? Porque vai ter atrito. Nós já estudamos a força da mola, não estudamos? Força da mola é K vezes X. Já estudamos força de atrito, não estudamos? Força de atrito é μ vezes a normal. Para eu saber quanto que eu consigo esticar o corpo e soltar ele sem que ele se mexa, vai ser o momento onde a força elástica vai se igualar à força de atrito. Então, do que depende a posição que o corpo vai parar nessa situação do sistema massa-mola? Depende da força do coeficiente de atrito e do K da mola. Depende dessas três coisas.
Então prestem atenção. Eu fui lá, peguei o corpo, soltei. Ele ficou parado, né? Só ficou parado por causa do... Aí eu vou lá e faço assim com o corpo, ó. Dou uma puxadinha nele pra cima com um barbantezinho bem fininho. Quando eu puxar ele pra cima, o que vai acontecer com a força normal? Vai diminuir, né? Porque a força normal é a força que a superfície faz no objeto. Quando eu ergo o objeto, tento erguer, não cheguei a erguer, eu só dei uma puxadinha nele pra cima. O chão vai ter que fazer menos força pra cima, já que eu estou ajudando o chão. Já que a força normal diminui, o atrito diminui e o objeto se deslocaria para a esquerda, puxado pela mola. Concordam comigo? Nesse caso, eu fiz uma força para cima e o objeto que estava parado se deslocou na horizontal. Quando eu fiz essa força para cima e o objeto se deslocou na horizontal, eu realizei trabalho? Nulo, não realizei trabalho. Eu não realizei trabalho porque a força que eu fiz foi perpendicular ao deslocamento da caixa. A caixa não foi para cima. Eu fiz uma força para cima e só aliviei o valor da força normal. Que nem isso, ó. Eu estou puxando a cadeira para cima, desculpa. Eu estou puxando a cadeira para cima, mas ela não está vindo. Quer dizer que o chão está resistindo agora com menos força, né? As patinhas da cadeira estão fazendo menos força. Se o amigo tem 70 quilos, 700 newtons, se eu puxo com 100 newtons para cima, não vai vir. Só que agora o chão só vai precisar fazer 600 newtons. Já que eu, através dos meus pés, estou fazendo os outros 100 newtons. Tu entende o que eu digo? Se eu tentar arrastar a colega na cadeira, é difícil, tem atrito. Se a galera levanta um pouco a cadeira do chão e eu tentar arrastar, vai ser mais fácil de arrastar, né? Porque vai diminuir o atrito. Só isso. Criei uma situação na qual eu apliquei uma força no objeto, o objeto começou a se deslocar logo depois que eu apliquei a força, mas não foi a minha força que gerou o deslocamento de fato. Foi a força da mola, né? Então eu achei um contra-exemplo para a questão 4. Essa afirmação é falsa, pois é possível um objeto sofrer a ação de uma força que faça-o se movimentar perpendicularmente à aplicação da força. E aí, nesse caso, esta força não realizou trabalho motor. Que interessante, cara. Então, tu vê, pode acontecer de uma força disparar o movimento, mas não é a força que movimentou de fato. Ela foi a força que disparou o movimento. Não para o movimento. Está fornecendo energia no sentido de diminuir a força normal, de diminuir a força de atrito, mas não está gerando o movimento. Então não transferir energia diretamente para o movimento do corpo, que é o trabalho de uma força. Ótima tua colocação, fica à vontade. Então é isso aí, galera. Vimos que a questão 4 ela é uma afirmação que parecia verdadeira, mas pensando um pouco melhor, vimos que ela pode ser falsa. Então, essa afirmação é falsa, pois é possível uma força iniciar o movimento perpendicular à aplicação da força. Portanto, esta força dispararia o movimento sem realizar trabalho sobre o objeto. Tá? Muito bonita a perguntinha. Claro, com o prazer. Vou emendar e vou fazer as 5 aqui na sequência. Sobre uma mesa horizontal, um corpo preso a uma extremidade de um fio descreve um movimento uniforme de trajetória circular. Então tu vê, peguei um barbante, amarrei no objeto e comecei a botar o objeto a girar em círculo em cima da mesa, com velocidade constante. Por isso que o movimento é dito circular uniforme. Quer dizer que a velocidade não está nem aumentando, nem diminuindo. Está sempre se mantendo na mesma cadência. Movimento circular uniforme. Determine o trabalho realizado pela força que o fio exerce sobre esse corpo. Se nós fôssemos ver o fenômeno de cima, aqui está a mesa. Aqui está o prego onde eu amarrei o barbante. Aqui está o objeto. E ele está se deslocando desse jeito. O vetor velocidade desse objeto é sempre tangente à trajetória. Enquanto a força que atua no objeto, oriunda do fio do barbante, é perpendicular ao vetor velocidade.
essa força aponta para o centro da trajetória, nós chamamos de força centrípeta. Se eu fosse calcular o trabalho dessa força centrípeta, era só usar a fórmula. Força centrípeta vezes deslocamento, nós poderíamos chamar de tração também, se tu quiser, essa força centrípeta, já que é o barbante que produz ela. Só que a partícula está se deslocando para frente, enquanto a força atua para o centro. Logo, o vetor deslocamento e o vetor força são perpendiculares. Portanto, o trabalho vai ser nulo. Ah, por isso que a velocidade nem aumenta nem diminui. Porque eu não estou entregando energia nem retirando energia do objeto, só estou mudando a direção do vetor velocidade. Por isso, quando a Lua orbita a Terra, ela não aumenta nem diminui de velocidade, porque a força de atração gravitacional é perpendicular ao deslocamento. Por isso que os planetas não. Os planetas, quando orbitam o Sol, a trajetória não é circular, ela é elíptica. Por isso que os planetas vão aumentar e diminuir de velocidade enquanto orbitam o Sol. Nós vamos estudar isso no final do ano, certo? Então, sempre que nos perguntarem qual é o trabalho de uma força centrípeta, porque ela sempre é perpendicular ao movimento do corpo. Questão bonitinha essa. Mas, tipo, se cada pessoa falasse que o corpo está desacelerando, eu não posso considerar que é nulo também? Não, porque é o seguinte, ó. Se esse corpo estiver aumentando ou diminuindo de velocidade, se ele estivesse aumentando de velocidade, ó, a velocidade era menor, agora é maior, vai ter que ter uma força que justifique esse aumento de velocidade, vai ter que ter uma parcela da força que é tangencial. A força centrípeta não produziria trabalho, mas vai ter uma parcela da força que produziria trabalho. Então, se eu pego um barbante, amarro no objeto e começo a bambolear ele, aumentar a velocidade dele, eu posso fazer isso, né, antes de jogar a pedra com o barbante? Aí, nesse caso, a tração vai ter uma parcela da tração que está inclinada, que não vai ser absolutamente centrípeta, aí ela já vai realizar trabalho. Muito bem. Meus queridos, toda a ideia de energia da física, da parte de mecânica, vai derivar desta fórmula. Quer dizer que eu vou ter que usar fórmulas outras de física para transformar essa equação em 3 tipos de energia que nós vamos trabalhar. As 3 energias que nós vamos começar a trabalhar são energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, a energia das molas, e a energia cinética, energia da velocidade. Vamos ver se eu consigo deduzir todas essas fórmulas para vocês. A primeira fórmula que é fácil de deduzir é da energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional. Na verdade, pessoal, a gente poderia chamar essa energia de trabalho da força-peso. Pensem comigo. Se tem uma pedra com uma certa massa que cai de uma certa altura, tu concorda que durante a queda dessa pedra o peso realizou o trabalho? O peso atuou para baixo e o deslocamento foi para baixo. O peso ajudou, né? O peso fez um trabalho motor ou resistente? E se fosse na subida? Na subida o deslocamento é para cima, o peso é para baixo, o ângulo de 180, trabalho negativo, resistente, tanto que parou de subir, né? Se eu quiser calcular o trabalho da força-peso, é só usar a fórmula. Só que no lugar da força eu vou colocar o peso. Chamei a altura, a distância que ele caiu, eu chamei de h, né? E na queda, qual é o ângulo entre o peso e o deslocamento? Zero. Cosseno de 0, 1. Como é que se calcula peso? M vezes G. Essa é a fórmula do trabalho da força-peso que a partir de hoje nós chamaremos de energia potencial gravitacional. Do que depende a energia potencial gravitacional de um objeto? Da massa que ele tem, da aceleração da gravidade do local onde ele está e de que altura ele se encontra.
Um objeto de 5 quilogramas está a 8 metros de altura num local onde a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é a energia potencial gravitacional deste objeto? 5 vezes 10, obrigado, vezes 8. 8 vezes 5. 40 vezes 10. 400 joules. Dá para acreditar que na prova eu vou te perguntar qual é a energia potencial gravitacional no objeto? Assustador, né? A galera chama de mijei hoje. Era pra ser com J, né? Mas tudo bem. Mijei hoje. Nossa, se for para não esquecer, tudo bem, tá perdoado. Vai ter uma fórmula, né, do ano que vem que é mais honesta, que é Mi mesmo, mijei hoje, honesto. Aquilo ali é massa específica do líquido. Mijei hoje. Esse aqui é o falso mijei hoje. Meus queridos, energia potencial gravitacional, nada demais. É a energia acumulada na altura de um objeto. Concordas que uma hidrelétrica é uma usina que vai converter energia potencial gravitacional da água em energia elétrica? Outra forma de energia que nós temos que aprender. Energia potencial elástica. Elástica lembra elástico, né? Mas vai ser mola. Quando eu te mostrei a lei de Hooke, que nós revisamos agora há pouco, F igual a K vezes X, eu te mostrei que se a gente faz o gráfico da força versus deformação, tinha até uma tarefa que era assim, o gráfico é uma reta crescente. Quanto maior a força aplicada na mola, maior a deformação da mola. Para calcular a energia acumulada na mola, eu posso aplicar a fórmula? Para calcular a energia acumulada na mola, eu posso aplicar essa fórmula? Não, porque a fórmula só serve para a força. A força de uma mola é constante? Ela está crescendo, né? Não é constante. Quando eu tenho uma força variável, como é que eu calculo a energia? Área. É a área. Área de que figura? Triângulo. Área de um triângulo é a base vezes a altura sobre 2. Só que a lei de Hooke nos ensinou que a força elástica é K vezes X, né? Então eu posso substituir a força por K vezes X. Por isso que a fórmula da energia potencial elástica vai ficar K X ao quadrado sobre 2. Fórmula da energia potencial elástica. Exemplo. Uma mola de constante elástica 200 newtons por metro é deformada de 10 centímetros. Calcule a energia acumulada nela. Quero ver se tu mata essa. Energia potencial elástica é igual a 200 vezes 0,1 centímetro. É só dividir por 100. Por isso que o nome é centímetro, porque ele é 100 vezes menor. Milímetro, 1000. Decímetro, 10 vezes menor. 200 dividido por 2, 100. 0,1 vezes 0,1, 0,01. É o erro mais comum da galera na hora de multiplicar ali. E 100 vezes 0,01, 1. Um joulezinho só. Tu vê, né, cara, tu pegar uma molinha, se bem que é uma mola de 200 litros por metro, tem que espremer ela a 1 metro para fazer uma força equivalente a 20 quilos. É uma molinha fraquinha, de certa forma, né? Tu deformou ela 10 centímetros e acumulou uma energia bem boba. Já pegar um objeto de 5 quilos e erguer ele, né, 8 metros, já deu 400 joules, 400 vezes mais energia. Tu vê, né, cara, energia potencial gravitacional, energia da altura, basicamente. Energia potencial elástica, energia da mola. O jovem já percebeu que quanto mais ele estica a mola, mais energia tem. Ele com o elástico brincando, né, estica um pouquinho e solta. Aí pega o elástico, estica um monte e solta. Ui!
Ele percebe que com maior deformação, maior energia, maior a dor. Falta um tipo de energia das três que nós vamos estudar. Só falta um. Aí depois exercitar bastante essas energias, chamadas de energias mecânicas. Te mostrei energia potencial gravitacional, M vezes G vezes H. Energia potencial elástica, Kh ao quadrado sobre 2. Elas têm o nome de potencial porque depende da posição. A energia potencial gravitacional depende da altura, da posição. Energia potencial elástica depende da deformação, a posição. Potencial na física significa dependente da posição. Eu poderia traduzir inclusive como energia da gravidade dependente da posição. Energia das molas que depende da posição. Potencial é isso, dependente da posição. Falta a energia da velocidade. Vocês aceitam que quanto mais velocidade um objeto tem, mais energia? Aceitável? Então me acompanhe. Tem um certo objeto parado, velocidade inicial 0. Aplica uma certa força nesse objeto. Se eu aplico uma certa força, de acordo com a segunda lei de Newton, ele vai adquirir uma certa aceleração. Se ele tem uma aceleração, ele sofre variação da aceleração, é a variação da velocidade com o passar do... Se eu faço o gráfico da velocidade com o passar do tempo, se ele partiu de 0 e a velocidade cresceu linearmente, o gráfico fica um triângulo. E se eu calculo esse triângulo, a área desse triângulo é o quanto ele... O que é a área do gráfico de velocidade versus tempo? Indica o quê? Não, a aceleração seria a tangente desse ângulo. Deslocamento, parabéns. Já que velocidade é ΔD sobre ΔT, quando eu multiplico velocidade pelo tempo, eu obtenho o deslocamento. Se eu quiser, aí o corpo, depois que ele recebeu a força, ele se deslocou. Aí ele adquiriu uma certa velocidade, que não é mais 0, né? Então nós temos que entender que quando uma força atua no objeto, ela acelera o objeto, e se ele estava parado, ele começa a se deslocar, mostra que o trabalho se manifestou em aumento de velocidade. Vamos ver uma outra fórmula de calcular esse trabalho? Uma das formas de calcular o trabalho é usar a fórmula. Se a força for vamos fingir que a força é constante. Se a força é constante, vai gerar uma aceleração Eu posso trocar, né? A força por m vezes a. Segunda lei de Newton, certo? Se eu quiser calcular a distância que ele andou, eu tenho que calcular a área do gráfico. Que gráfico é esse aí? Triângulo base é o tempo que ele ficou acelerando. A altura é a velocidade que ele atingiu, dividido por 2. Eu tenho o direito de trocar a distância por tempo vezes velocidade dividido por 2. Mas o que é a aceleração? É a variação da velocidade dividido pela variação do... Como a velocidade dele inicial era 0, a variação da velocidade vai ser a própria velocidade que ele atingiu. E eu posso dizer que o tempo inicial era 0, então o tempo final é a própria variação do tempo. Se eu substituo a aceleração por v sobre t, olha como é que fica a fórmula final. O trabalho também poderia ser calculado, corta t com t, m, v multiplica v, fica v ao quadrado sobre 2. Nós chamaremos a essa energia que está relacionada à velocidade de energia cinética. mv ao quadrado sobre 2. Professor, Energia da velocidade, energia cinética. Fala, meu querido. então essa energia não depende da posição como as outras. Que bonito. Muito obrigado pela tua colocação. Me enche de orgulho, garoto. É verdade, se ela não tem o nome de energia potencial cinética, é porque ela não depende da posição. Depende só da velocidade mesmo. Ótima observação. De cabeça, um objeto de 4 kg tem 10 metros por segundo. Calcule a energia cinética. Um objeto, parabéns, garoto.
legal, eu falei, aí o cara tem que estar muito presença de espírito, né? Fiz uma pergunta assim de cabeça na hora, e só repetiu uma vez. O amigo não só captou a informação como calculou. Era um objeto de 4 quilos com 10 metros por segundo. 4 dividido para 2, 10 vezes 10, 100 vezes 2, 200 joules. O guri foi ninja, né? Show. Eu nunca fui boi, assim, de bate pronto, assim, rápido, assim. Nunca fui muito rápido. Tem que ter a forma da sobretudo. Pois então, na verdade, cara, olha só. Com essa aulinha, eu te mostrei que da ideia original do trabalho de uma força, nasceram outras 3 maneiras de calcular a energia, né? Da ideia do trabalho de uma força, eu apliquei essa ideia com física anterior que nós conhecíamos, nasceu a energia potencial gravitacional, nasceu a energia potencial elástica e nasceu a energia cinética. Elas todas são chamadas de energias mecânicas. Só que nem sempre o vestibular lembra o aluno que a energia mecânica é a soma dessas 3 energias. Na minha prova eu forneço essas fórmulas, mas eu não forneço isso. Eu considero que o aluno tem que lembrar que a energia mecânica é a soma dessas energias. Então se algum dia eu te perguntar qual é a energia mecânica do objeto, tu tem que procurar calcular as 3 energias e somar as 3 para dar a resposta final. Isso aí, meus queridos. Obrigado pela paciência. Uma parte chatinha, né? Tu vê, quando eu tive essa aula, tu acha que o professor deduziu alguma fórmula? Não deduziu porra nenhuma. Vomitou as fórmulas na minha frente, ó, vamos usar. E não custa, né, tu saber que todas essas ideias estão relacionadas ao trabalho de uma força. Anota a tua tarefinha aí. Se bem que a gente tem uma aula daqui a pouco, né? Na próxima aula eu vou fazer mais exemplos e nós vamos passar uma tarefa que tu vai começar a fazer em sala. Aí eu posso ir nas carteiras ajudar a galera que tiver com dificuldade. Isso aí, meus queridos. Obrigado pela paciência.